Graças a Deus. Fico feliz, irmãos, de estar aqui na casa do Senhor, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Essa noite foi uma bênção para mim, né? Glória a Deus. Eu perdi o sono na madrugada, irmãos, mas ganhei uma madrugada com Deus. Que coisa maravilhosa, né? Você perde o sono e ganha uma madrugada com Deus, né? Eu perdi o sono, irmãos, e tive a oportunidade de estar louvando a Deus, né? Lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor venha usar de misericórdia para conosco, venha trabalhar em nossas vidas, né, irmãos? E isso me fez muito feliz. Graças a Deus por isso, né? Vai ser um dia abençoado na presença do Senhor nosso Deus. Mas eu quero ler com os irmãos apenas um versículo, irmãos, que está no Salmo de número 51. Salmo de número 51, o versículo de número 17. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. Salmo de número 51, versículo 17, que nos diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Podemos assentar, meus amados e queridos irmãos. Nós vemos aqui, irmãos, neste versículo da palavra de Deus, né, o salmista expressando aqui que sacrifício para Deus, irmãos, é espírito quebrantado. Louvado seja Deus. Quando o homem ele tem o seu espírito quebrantado diante de Deus, ele recebe o perdão de Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Quando ele tem o espírito quebrantado diante de Deus, quando o coração dele, né, está quebrantado, contrito diante de Deus, quando ele pede ao Senhor, mesmo que ele tenha cometido um erro, irmãos, louvado seja Deus, Deus estende as mãos sobre a vida dele para lhe abençoar. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Nós vemos, né, neste salmo mesmo, né, o salmista, irmãos, louvado seja Deus, né, nós vemos aqui que ele pagou um preço muito grande, porque errou contra Deus, porque pecou contra o Senhor. Louvado e agradecido é o nome do Senhor nosso Deus. Mas quando ele se colocou diante do Senhor, com o seu espírito quebrantado, né? Louvado seja Deus, com o seu coração contrito diante do Senhor nosso Deus, Deus estendeu as mãos sobre a vida dele. E não é diferente não, irmãos, porque nós servimos ao mesmo Deus. O Deus que nós servimos hoje, irmãos, é o mesmo Deus que o salmista Davi servia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. É o Deus que fez a terra, o céu e tudo quanto há. Glória seja dada ao nome santo do Senhor nosso Deus. Mas para ele receber, irmãos, porque ele cometeu um erro muito grande diante do Senhor. E ele foi chamado, irmãos, através do profeta, para falar com ele acerca do erro que ele tinha cometido. E o profeta anunciou ele acerca do erro e deixou que ele mesmo desse a sentença pelo erro. E quando ele ouviu aquela palavra do profeta através de uma parábola, irmãos, ele ficou enfurecido, ficou nervoso e disse que digno de morte era o tal que havia cometido aquele erro. Só que ele não estava pensando que quem tinha cometido o erro, quem tinha cometido o pecado, era ele propriamente. Louvado seja Deus. Mas quando o profeta disse para ele: este é você, Davi. Ah, meus amados, ele se lançou em terra, ele foi orar ao Senhor, ele foi pedir perdão ao Senhor, ele foi suplicar a Deus a misericórdia, irmãos. E quando ele se apresentou diante do Senhor, com seu coração quebrantado e contrito, o Senhor estendeu as mãos sobre a vida dele, louvado seja Deus, e deu a ele o perdão
você se humilhe diante do Senhor. Davi se humilhou diante de Deus. Ele só recebeu o perdão de Deus porque ele se humilhou diante do Senhor nosso Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E se você fizer desta mesma forma, o Senhor vai estender as mãos sobre a tua vida. Assim como estendeu as mãos sobre o salmista, Ele vai estender sobre você também. Porque Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Você também, se aproximar do Senhor, Deus vai estender as mãos sobre a tua vida. Coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Acabe, irmãos. Louvado seja Deus, Rei de Israel. Glória a Jesus. Ele cometeu um erro muito grande diante do Senhor. Sabe por quê? Porque ele cobiçou a vinha de Nabote. Nabote só tinha aquilo, irmãos. Acabe tinha tudo. Ele tinha outras vinhas. Ele tinha lugares para que, se ele quisesse, ele plantasse. Mas ele cobiçou, irmãos, a vinha de Nabote. Só tinha aquela vinha. Louvado seja Deus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas ficam cobiçando o que é do outro. E às vezes cobiça, e por não ter aquilo nas mãos, ele fica entristecido, fica nervoso, fica cabisbaixo, porque ele quer a bênção do outro. Louvado e agradecido é o nome do Senhor nosso Deus. E para que ele venha conquistar a bênção do outro, ele é capaz, irmãos, de cometer até um ato criminoso diante de Deus, pensando que o Senhor não está vendo, mas a palavra do Senhor diz que Deus vê todas as coisas. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, irmão. Ele contempla tudo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor nosso Deus. Mas Acabe, irmãos, tendo tudo, sendo rei, tendo tudo, quis cobiçar a vinha daquele que só tinha aquilo. Louvado seja Deus. E além disso, irmãos, ele conquistou aquilo por causa de uma herança dos pais dele. Ele tinha um zelo. Louvado seja Deus. Talvez você tenha conquistado algo, irmãos. Porque quando nós conquistamos alguma coisa, e conquistamos porque trabalhamos, lutamos, perseveramos em buscar essa bênção no Senhor, louvado seja Deus, aí a gente zela por ela. A gente começa, a regar, a cultivar, a limpar. A gente começa a trabalhar para que aquilo que nós herdamos, louvado seja Deus, não venha outro e tome, Louvado e agradecido é o nome do Senhor nosso Deus. E Nabote era assim, irmãos, ele cultivava, ele tinha amor pelaquilo que ele tinha recebido como herança, e ele tinha aquilo, irmãos, como uma herança do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. Mas Acabe foi lá, louvado seja Deus. Mas quando ele foi e cometeu o erro, assassinou Nabote para tomar a vinha dele, quando ele estava pensando que estava tudo bem, aí chega o profeta do Senhor. Deus chama Elias e diz: vai lá e profetiza contra Acabe, porque ele cometeu um erro muito grande diante de mim, e eu estou irado com ele. Louvado seja Deus. Porque Deus é assim, irmãos. Ele nos ama. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Louvado seja Deus. E se Ele te der alguma coisa, irmãos, e se outro com olho grande, investindo contra aquilo que você conseguiu no Senhor, tentar tirar aquilo de você, Deus fica irado, irmãos. Louvado seja Deus. Mas Deus, irmãos, Ele é justo. Ele disse: olha, vai lá e profetiza contra ele, fala com ele que eu estou irado. E diz aqui: assim diz o Senhor, 1 Reis,
capítulo 21, verso 19, diz assim: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Louvado seja Deus. Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu próprio sangue. Está vendo aí, irmãos? Porque ele matou Nabote e os cães foram lá e lamberam o sangue de Nabote. Mas Deus disse: olha, Deus é justiça, irmãos. Não toques na menina dos olhos de Deus. Lembre você, igreja de Cristo Jesus, você é a menina dos olhos de Deus. Ai daqueles que tocarem em você. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Ele pode pagar um preço muito alto, porque está tocando no ungido de Deus, na menina dos olhos de Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor nosso Deus. Aí Deus disse para ele aqui, louvado seja Deus, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, também lamberão o teu sangue. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas no versículo 27, irmãos, diz que Acabe, quando ouviu estas palavras, ele se entristeceu. Porque ele cometeu pensando que estava tudo bem. Eu sou rei, eu posso fazer o que eu quero. Não, irmãos. Não é porque ele era rei que ele podia fazer o que ele quisesse. Não é porque ele era rei que ele podia tomar a vinha de Nabote. Louvado seja Deus. Ele era